Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do YouTube da Formação Avançada Materno Infantil, um canal para falar, o chuchuzinho da nutrição, a área materno infantil. E hoje o nosso tema é nutrição infantil na fase pré-escolar. Meu nome é Letícia Costa, eu sou nutricionista materno infantil, professora e fundadora, na verdade, da formação avançada materno infantil, uma formação específica aí para a nossa área querida e amada, e que recebe não só nutricionistas, como os pediatras, consultoras, obstetras, todo mundo que gosta aí, que gosta e que tem aí afinco com o nosso assunto. Tá? Nosso tema de hoje é alimentação na fase pré-escolar. Se você quiser nos encontrar em outra na rede ali vizinha, @formação materno, e bora que bora, tá? O que a gente precisa avaliar quando estamos falando de criança na fase pré-escolar, que é aquela criança ali que já não é mais ali a fase da introdução alimentar e também ainda está lidando com adaptações e formações de paladar, mais ou menos ali de 2 a 6 anos. O que a gente precisa avaliar? A bagagem genética dessa criança, né? O tipo de aleitamento, se foi aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno misto, se recebeu fórmula, se não recebeu, tá? A maneira como foi introduzida a alimentação complementar, esses responsáveis tiveram orientação na fase de introdução alimentar, não tiveram, como foi introduzida esses alimentos, como é que foi a aceitação, esses pais e responsáveis tinham acesso a informações relacionadas à questão comportamental da alimentação? Pontos muito importantes aí a serem avaliados. Experiências negativas ou positivas relativas à alimentação dessa criança, né? Então, ele possui algum tipo de trauma, ele passou mal quando comeu algum alimento, ele passou algum tipo de ressarcimento numa escola, né? De apontarem para ele ou numa festinha. Quais são os hábitos alimentares dessa família, né? A gente sabe que o ambiente ali vai estar diretamente relacionado, né, com o quanto vai influenciar essa família e quais são os hábitos deles. São pais que comem saudáveis, comem à mesa, comem assistindo TV. Quais são esses hábitos? Cozinham com muito sal, cozinham com tempero pronto. Hoje, eu acho cozinhar com tempero pronto uma loucura, mas eu me lembro que na minha primeira faculdade eu usava tempero pronto e achava aquilo super normal, né? Então, isso vai mexer no paladar, isso vai ser o excesso ali de sódio, tá? Quais são as condições socioeconômicas dessa família? Existem estudos que apontam que quanto mais a família tem ali acesso a informações e formação, eles têm a família costuma ter hábitos mais saudáveis e acesso a itens mais saudáveis. Qual é o histórico familiar? Então, essa família tem histórico familiar de doenças, diabetes, pressão alta, câncer, seletividade, autismo, ou outras questões. Então, isso também são pontos importantes aí da gente avaliar. E as recomendações nutricionais nessa fase, botei aí um triângulo, vai para essas três pontas aí que a gente tem que levar em consideração. Não é só passar, esse cardápio é o cardápio 100% nutritivo para essa criança, então beleza, né? É isso que ela precisa. A gente precisa pensar em bem-estar emocional, a gente precisa pensar em bem-estar físico e a gente também precisa pensar no bem-estar social. Porque essa criança nessa idade já está começando a ir a diversas festinhas, já está começando a conviver na casa dos amiguinhos. Então, esses são pontos que nós precisamos também levar em consideração e avaliar, tá? Além disso, essa criança frequenta já a escola, né? Nem sempre ali na fase da introdução alimentar isso vai acontecer. E a gente sabe que ali, quando está na fase da creche, é muito comum que as escolas forneçam a alimentação. E essa alimentação tende a ser mais saudável. No entanto, quando passa ali dessa fase da creche e entra ali numa fase de uma escola mais estruturada propriamente dita, né? Sai ali da fase do pré-1, pré-2 e já vai para a alfabetização, por exemplo, e entra no âmbito escolar e não numa escola creche, já complica o cardápio escolar.
Então, isso é uma questão de legislação municipal e você vai precisar avaliar ali da cidade de onde você estiver atendendo, né? Porque você pode estar atendendo Brasil e mundo afora. Mas, normalmente, o cardápio alimentar da escola não costuma ser muito saudável, né? A gente tem à disposição, muitas vezes, salgados, pizzas, frituras, chocolates. Então, isso é uma questão. Além de que tem mais uma problemática para essa família, né? Mais uma questão e orientação a ser dada a essa família, que é a preparação das lancheiras. E surge aí um outro porém também, que é o fato de, beleza, eu vou preparar as lancheiras, aprendi como prepara, peguei a nutricionista para ter acesso a isso, etc. e tal, mas e os coleguinhas, né? Então, os hábitos dos coleguinhas também vão influenciar, né? A gente vai ter que avaliar como é a rotina alimentar também dessa criança antes e depois de ir para a escola, porque se ele almoça, por exemplo, na escola, né? Algumas escolas vão fornecer almoço, outras vão fornecer o self-service à parte. Se ele almoça ali na escola e não está comendo nada, será que agora essa criança saiu de um integral, passou para o meio período e está passando a manhã inteira em casa beliscando coisa, por mais que sejam coisas saudáveis, e a gente não está saciando essa criança demais? É um ponto a ser investigado. Essa merenda escolar é fornecida ou preparada pelos responsáveis? Se é fornecida, é necessário a gente avaliar ali esse cardápio fornecido pela escola. E se não é fornecida, é necessário educar os pais em relação a essa merenda escolar, desmistificar de que a gente precisa uma merenda escolar perfeita, com olhinho na banana e recadinho que te amo. É ótimo se conseguir, se não conseguir, também bola para frente. E também educar na forma como vai levar essa comida para que ela seja conservada adequadamente até o momento da alimentação, tá? E a gente precisa verificar como é que é o link dessa comunicação entre escola e responsáveis, beleza? Dentro das características desse público, a gente tem uma diminuição da velocidade do crescimento, tá? Como consequência, a diminuição do apetite e também uma atenção facilmente desviada. Então, muitas vezes a criança que veio da introdução alimentar e comia na fala dos pais, sobretudo na fala da mãe, de nossa, meu filho comia super bem, agora não come nada, pode estar aí nestas características. Então, a velocidade do crescimento diminui, o apetite diminui e agora ele se distrai muito fácil. Fazer essa criança sentar na mesa começa a se tornar um desafio para essa família. Então, a gente precisa ter em mãos uma rotina previsível, não precisa ser uma rotina extremamente rígida, de que deu 11 horas, você vai almoçar 11 horas e só levanta dessa mesa depois que você raspar o prato. Mas pode ter uma rotina ali mais previsível. A gente precisa também gastar a energia dessa criança, então se a gente deixa ela a manhã inteira na tela, comendo e beliscando alguma coisinha, vai ser difícil, 11, meio-dia, ela querer almoçar, tá? E quanto à atenção facilmente desviada, existem estratégias que a gente pode utilizar para que essa criança sente a mesa. O primeiro disso é ter o hábito de fazer isso desde sempre. O segundo é, de repente, a gente utilizar o timer, uma música. Então, pelo menos até a música acabar, você fica aqui em cima da mesa, por exemplo, sentado na mesa com a gente. Ou você não precisa comer, mas faça companhia aos seus pais. Pode levar, ou não leva a tela, mas pode levar, de repente, um boneco. Tá bom? E a gente vai precisar elencar essas orientações, tá? Muitas vezes essas orientações vão ser muito mais palpáveis e úteis para essa família do que propriamente o cardápio, porque o cardápio, a dificuldade é segui-lo, né? A dificuldade é fazer a criança comer aquilo tudo. E aí, depois você, no seu feedback com seus pacientes, vai ter que entender o que essa criança realmente está aceitando ou não, cruzar com essas informações do exame de sangue para ver se ela precisa de alguma suplementação individualizada ou não, tá? Não fazer a famosa chantagem para comer. Então, poxa, a mamãe fez com tanto carinho. Não utilizar de artifícios muitas vezes violentos, chinelinho, se a pessoa levanta dessa mesa depois que você raspar desse prato inteiro. Ou então, se você não levantar dessa mesa, você vai ficar de castigo. Se você se você não comer tudo, você vai ficar de castigo, ou não vai na festa de aniversário de fulano, Beltrano. Não esconder ou disfarçar alimentos, né? Então, no desespero ali de querer fazer que a criança coma, muitas vezes se esconde o alimento, né?
Não distrair a criança com telas, não utilizar mamadeiras, porque já é um hábito que a gente tem que desestimular ali, né, após um ano e meio, para que essa criança pare de utilizar a mamadeira, tanto por conta de higiene desse próprio utensílio, quanto da questão orofacial, quanto também porque facilita ali a bebida e faz com que, muitas vezes, ele tome líquido ou leite mais do que o recomendado para essa criança, né? E isso pode fazer com que essa criança acabe ali ficando sem apetite para as demais alimentações, para as demais refeições, tá? E entra aí no averiguar o excesso de lácteos, por exemplo, né? E muitas das perguntas que a gente recebe é: se o meu filho já anda e fala, ele não deve comer igual um adulto? E a resposta é que não, né? O paladar ele ainda está em formação, o apetite diminui e a gente precisa ter atenção a sal, temperos, alimentos adocicados, hábitos da família e ambiente. Orientações que são simples e óbvias muitas vezes para você, Nutri, não são para a família, como, por exemplo, açúcar no suco natural ou até mesmo o excesso de suco natural. E estimular as crianças a brincarem, a fazer atividades que sejam energéticas ali para elas, né? Situações que são críticas ali, crianças que só comem com tela, criança que não tem nenhum horário, nem para dormir, nem para tomar café da manhã, acesso irrestrito a ultraprocessados, casos de anemia, né? E dentro das principais causas de inapetência do pré-escolar, aqui temos algumas recomendações importantes. Introdução dos alimentos complementares, a utilização, preferência de alimentos como batata e legumes na forma de sopa, liquidificados, dificulta o estímulo do paladar, ou seja, só apresentar os alimentos complementares na sopinha dificulta, maior interesse pelo ambiente, diminuindo o interesse pela alimentação, a ansiedade dos pais de ver, né, que tem maior expectativa quanto à quantidade dos alimentos que seu filho está ingerindo, então orientar quanto a isso é importante. Estratégias para fazer a criança comer, como televisão, ou aviãozinho, ou outras brincadeiras que distraiam ali a criança para que ela coma sem perceber. Brincadeiras no sentido de distraí-las, né? Não de você levar um boneco ali para a mesa e brincar de dar comida para o boneco, a criança brincar ali, tá? Substituições de alimentação sólida por outra aceitação mais fácil. Então, já que ele não quer comer, pelo menos eu vou dar aqui um suquinho ou um todinho. Chantagens às primeiras recusas, né? Então, chantagear a criança. Horários de alimentação rígido, né? A criança não precisa almoçar exatamente às 11, ela pode ter um intervalo maior entre as refeições, tá? Intervalo de 2 a 3 horas entre a ingestão de qualquer alimento e as principais refeições, volume pequeno de alimentos nas refeições, fracionamento da dieta ali em média 6 refeições, incluindo os lanches, e biscoitos e guloseimas, elas devem estar inclusas nos lanches e não beliscadas ao longo do dia, caso vá dar, né? Se houver recusa da refeição principal, não substituir por leite ou outros produtos lácteos, oferecer mais tarde, tá? Manter verduras e legumes nas refeições, mesmo que a criança não os aceite, mas sem a obrigatoriedade do consumo e sem comentários caso sobre no prato, né? Então, não, porque isso não afasta a criança daquele alimento. Servir as refeições sem a presença de sucos, refrigerantes ou líquidos açucarados. Esses líquidos podem ser oferecidos após o término da refeição. Retirar o que sobrou do prato sem fazer comentários danosos. As guloseimas não devem ser utilizadas como recompensas ou castigos, né? Então, já que você comeu tudo, toma aqui uma sobremesa, né? Espero que vocês tenham curtido o nosso assunto de hoje. Deixe aqui nos comentários o que você gostaria de ver nos vídeos aqui do canal da formação. Vou deixar aqui embaixo o link também, os nossos links, né? Onde você me encontra, onde você encontra a ProfTime, onde você encontra o Insta da formação e, obviamente, o link para você entrar na formação avançada materno-infantil. É um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.